meus amigos, amigas, companheiros da doutrina espírita, simpatizantes da doutrina do conhecimento espiritual. Desejamos cumprimentar a todos nesta oportunidade que nós recebemos de Deus de falar a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deste capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espírito, capítulo esse dedicado à análise das bem-aventuranças, daqueles que têm o coração simples, daqueles que traz o coração, o espírito apto ao conhecimento. Então, é sobre esse capítulo que nós desejamos fazer algumas reflexões e principalmente a respeito do item mistério oculto aos doutos e prudentes, que é esse momento em que Jesus fala a Deus, né? Graças vos dou, meu Pai, por teres ocultado essas verdades aos doutos e prudentes e tê-las revelado aos humildes. Queremos analisar aqui a respeito dessa colocação de Jesus sobre ter ocultado aos doutos e prudentes. Será que realmente foi ocultado ou será que ainda os doutos e prudentes não estão ainda aptos a receber essas verdades? Ou se estão aptos, que seriam na verdade, como nos diz a lição, aqueles que estariam aptos, mas não a recebem. O que é que dificulta essa recepção do conhecimento das verdades? Nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos referir o seu ensinamento, ele nos diz que veio trazer a boa nova do reino dos céus, a boa notícia, o conhecimento. Então, o conhecimento retratado na boa nova é aquele que dá poder. O conhecimento na terra dá poder. O conhecimento é a luz. É aquela luz que Jesus disse que deve ser colocada na candeia e não sob o candeeiro. Mas se a luz deve ser colocada sobre a candeia, por que não chega a todos? Vamos nos reportar a um diálogo de Jesus com Zebedeu, quando Zebedeu foi procurá-lo a respeito das ansiedades da sua esposa Salomé com respeito ao futuro dos filhos Tiago e João, como seguidores, como discípulos de Jesus. Então, a preocupação normal de uma mãe com respeito à destinação dos seus filhos. Se Jesus tinha um reino, então esses seus filhos deveriam ocupar um lugar especial nesse reino, porque o seguiam. Manifestada essas dúvidas, depois do diálogo que ela se sentiu confusa com Jesus, retratada lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pelo nosso querido Chico, Zebedeu resolve procurar Jesus, então, para tirar essas dúvidas. E Jesus, então, com aquela profunda reflexão sobre o servir a Deus, sobre a obra divina, e ao compreender aquelas verdades, aqueles conhecimentos que Jesus trazia sobre Deus, sobre a criação, sobre o cosmo, sobre a apropriação do conhecimento nesse cosmo, Zebedeu faz uma pergunta mágica a Jesus. Então ele diz: Senhor, então o Evangelho não é bom para todos? Ao que Jesus responde: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, Zebedeu.
Contudo, nem todos os homens são ainda justos e bons para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Nessa resposta de Jesus a Zebedeu, nós vamos então perceber se o Evangelho traz o fermento da renovação, ele traz o fermento da renovação das concepções de nosso pensamento, transformando o nosso pensamento daquilo que a gente conhece. Então, para abrir o nosso coração para novos conhecimentos, nós temos que despir daquele que nós conhecemos, daquilo que nós temos em nós. Mas será que nós temos essa disposição para despir aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já incorporamos como verdades em nós? Será que nós já fizemos isso? Então, aquilo que nós temos arraigado em nós como verdades soberanas é um grande empecilho para que nós possamos visualizar outros conhecimentos, para que nós possamos abrir o nosso espírito a outras verdades. Nós temos que desconstituir as nossas, temos que abrir o campo da nossa visão e do nosso entendimento. Mas enfrentamos dois grandes oponentes em nós. Primeiro, o orgulho do saber e segundo, o materialismo no saber. Porque o materialismo, ele fecha a nossa visão às provas materiais. E aí nós precisamos nos reportar à conversa que Jesus teve com Nicodemos. O doutor, estudioso da lei, um homem bom, desejoso do conhecimento, mas fechado nos conhecimentos da interpretação da lei existente. Então, quando nós nos fechamos naquilo que nós sabemos hoje, nós nos fechamos para o conhecimento do porvir. Então, nós vamos ver que, na verdade, nosso conhecimento ele fica circunscrito ao nosso desejo próprio, aos nossos anseios próprios. Então, o douto que traz conhecimento, ele pode trazer também o coração simples. Não quer dizer que seja oculto aos doutos e prudentes, e nós vamos então ver o que é douto, né? O que é douto? Douto está lá na descrição do dicionário, aquele que possui extenso conhecimento, muito instruído, sobretudo em matéria de história e literatura. Essa é a definição de douto no dicionário. Então, o que traz muito conhecimento. Mas o Evangelho lá nos diz que o conhecimento nosso tem limite, porque ele está limitado às coisas materiais ao nosso alcance. Então, nós estamos limitados à matéria em que habitamos. Como espíritos habitantes da Terra, o nosso conhecimento tem muitos limites. Então, nossa ciência ainda é uma ciência limitada. Tudo aquilo que nós conhecemos hoje está no limite de nossos equipamentos eletrônicos, está no limite de nossos equipamentos científicos, está no limite dos nossos laboratórios, está no limite das nossas possibilidades. Se nós formos analisar, a Terra, como nos diz os Espíritos, já desde a codificação, está lá na Gênese, está muito atrasada no concerto dos mundos, do próprio sistema que ela habita, do próprio sistema que ela existe. E é preciso dar uns avanços maiores na sua tecnologia, mas para dar um avanço maior nessa tecnologia, é preciso que os seus habitantes amadureçam também. Porque para entrever a verdade, também é preciso o amadurecimento do espírito.
Sem o amadurecimento do espírito, aquilo que chega para nós, as revelações, o conhecimento, ele é mal utilizado na nossa mão. Então nós chegamos nesse ponto, na Terra, no limite dos conhecimentos que a matéria pode nos dar. Que os nossos sistemas de tecnologia, os nossos sistemas científicos, eles podem nos dar por hora. Por quê? Porque o nosso senso moral, esse olhos de ver que o Jesus retratou no Evangelho, esse olhos de ver, esse ouvidos de ouvir, significa que maturidade espiritual. Então a maturidade, o conhecimento das leis, da ciência universal que nós somos fadados, todos nós, no progresso a adquirir, essa é a nossa finalidade. Nós saímos das mãos de Deus e nós estamos caminhando para Deus, mas saímos com tudo latente em nós por conquistar, para chegarmos à finalidade de ter conquistado os conhecimentos da sábia lei, tomar posse como herdeiros da casa universal. O que é tomar posse da casa universal? Tomar posse dos conhecimentos sábios da criação e poder compartilhar, fazer parte desses conhecimentos, fazer parte desta criação como herdeiros, como nos disse Jesus. Então, quando ele diz, eu e meu Pai somos um, ele estava definindo que ele faz parte, ele consegue tocar, consegue se apropriar do conhecimento e fazer uso dos conhecimentos universais da criação, que era o que fazia com que ele operava as maravilhas que operou. Mas para que nós possamos tomar contato com essas maravilhas, nós também precisamos amadurecer. Porque, como nos diz Kardec na codificação, muita luz cega. Então, se nos cega, nós não sabemos o que fazer com aquilo. E se usamos, usamos mal. Então, o que nos falta para adquirir esse conhecimento? Nos falta apropriar esse conhecimento. Quando Jesus se refere aos simples, ele não está falando dos ignorantes de conhecimento. Ele está falando do conhecimento, de adquirir. É preciso adquirir o conhecimento. Mas para adquirir esse conhecimento com equilíbrio, é necessário amadurecimento espiritual. É necessário desenvolvimento moral. E nesse contexto, a Terra, por ora, não é uma casa universal de desenvolvimento do intelecto. A Terra, nesse contexto universal, é um educandário moral. Todos nós que aqui estamos inseridos na Terra, nós estamos no desenvolvimento das leis morais. Nós estamos no desenvolvimento do conhecimento moral em nós. Então, nós estamos no educandário espiritual. Que a Terra, na verdade, como casa universal, nos serve nesse momento. Mas a Terra poderá progredir para esse contexto? Sim, está na finalidade dela também. Progredir para o conhecimento, do conhecimento do desenvolvimento intelectual. Os conhecimentos da ciência, porque a lei divina, ela é toda manifestada numa ciência universal de equilíbrio, que nós um dia vamos tomar posse, como Jesus disse a Nicodemos. Mas se és mestre em Israel, não entende as coisas que eu lhe falo da terra, como irá entender quando eu lhe fale das coisas celestes? Então, nós vemos que para que nós possamos nos apropriar do conhecimento da ciência de Deus, porque Deus
ele não é religião, né? Nós precisamos entender isso, que Deus não está na religião, Deus não está nas igrejas, Deus não está no centro espírita, o centro espírita, a igreja e as religiões que têm que estar com ele. Deus não está no homem, o homem que tem que estar em Deus. Porque nós somos parte da criação. Então, Deus já está em nós, é intrínseco. Kardec perguntou onde está escrito a lei divina. Está na consciência, então já está em nós. Mas será que nós estamos em Deus? Já compreendemos Deus? Ou Deus para nós ainda é aquele sortilégio que nós acostumamos ao longo dos séculos? É aquele tributo de trocas e favores que nós nos apegamos na hora das dificuldades terrestres, ou nós já compreendemos essa sábia lei que nos rege? Nós já compreendemos esse mecanismo celeste de que nós fazemos parte, somos herdeiros, estamos aprendendo a conquistar. Leon Denis, em seu livro maravilhoso, editado em 1923, O Espiritismo e as Forças Radiantes, que eu recomendo a todos, uma leitura profunda, porque ele vai nos dizer sobre as forças radiantes, as ondas que atravessam o universo ininterruptamente, emanados de todos os pensamentos e principalmente do pensamento daqueles que comungam o pensamento de Deus para o progresso do universo. Então ele nos diz ali que a Terra a todos os dias é atravessada por ondas e ondas de pensamento dos espíritos superiores, de pleiade de espíritos que emanam seus pensamentos construtores para o universo e que atravessam a Terra, e muitas delas não são captadas por nós porque nós não temos ainda condições evolutivas para recebê-las. Por que não temos? Justamente pelo que falamos anteriormente, nos falta maturidade. E a maturidade moral é aquela que nos dá o senso do equilíbrio. Nós ainda não usamos as coisas disponíveis para nós da materialidade da Terra. Nós abusamos dela. Ou até muitas vezes, me perdoem o termo, nos lambuzamos delas. E de tal forma nos lambuzamos que depois nós temos que gastar existências para nos limpar, para lavar-nos, para purificar-nos. Então, nós não temos ainda o senso do equilíbrio, de usar para o bem as coisas. E todas as coisas que nos chegam, e ao passo seguinte que a Terra dará, que nós todos aí tanto falamos no processo de regeneração, nesse momento que nós receberemos a Terra já no segundo passo, né? Então, nós precisamos de entender que esse passo da frente, como Jesus disse, os mansos herdarão a terra, porque os mansos não se atacam com aquilo que recebem de Deus. Então, nós tivemos aí forças soberanas sendo descobertas e até o momento em que nós amadurecemos com elas, nós nos tratamos mal, nós nos destruímos. Então, neste livro, Leon Denis vai trazer para nós sobre a questão das grandes ondas, dos momentos renovadores que atravessam a humanidade, e principalmente vai nos falar de conhecimentos das leis sábias, da ciência divina, que nós ainda não conseguimos apreender porque não estamos maduros suficientes. Os espíritos que organizam o trabalho de Leon Denis na Terra, e vale lembrar que quando o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, Leon Denis contava mais ou menos com 18 anos de idade. E Leon Denis, ele foi considerado o Kardec, né? A continuidade de Kardec.
se nós podemos nos exprimir assim. Porque Leon Denis foi aquela ponte extraordinária que fez com que o Espiritismo perpetuasse com a volta de Kardec ao mundo espiritual. Então, nós temos nesse sábio espírito essa análise, essa racionalidade que a doutrina espírita precisava e o conhecimento aguçado. Os espíritos que o secundavam em seu trabalho, eles vêm falar sobre isso, justamente sobre a questão da materialidade terrestre. Então ele diz assim, que o materialismo, em verdade, é o que obscurece a chegada dos conhecimentos novos que a ciência pode nos dar. Qual ciência? A ciência de Deus. Então eles dizem assim, que o materialismo retirou da ciência o caráter de grandeza e de elevação moral que o tornaria digno, que a tornaria, a ciência digna de receber a revelação suprema, de recolher o depósito sagrado do conhecimento de Deus. Então, o materialismo, o orgulho do conhecimento, do pobre conhecimento, fecha os nossos olhos para as coisas divinas. Então, não é Deus que nos tira o conhecimento, somos nós ainda, que na nossa fase infantil, nós não temos condições de receber esses conhecimentos. Porém, esses mesmos espíritos orientadores da obra de Denis, eles dizem que ali, ele estava em 1923, 1920, quando essa obra era instituída, que há 50 anos já, então, ou seja, no final do século XIX, nos finais do século XIX, os espíritos já da criação já buscavam na Terra emitir seus pensamentos, a onda dos seus pensamentos, para conseguir atingir o pensamento dos sábios e trazer os conhecimentos. Mas poucos o recebiam. Poucos se dispunham a isso. Porém, nós vamos encontrar aí alguns grandes sábios descendo à Terra em todos os tempos da humanidade, para dar esses avanços à humanidade, à nossa humanidade terrestre, de acordo com a condição de cada época. E baseado nisso, nós tivemos em 1897 um físico francês já estudando um elemento químico, o urânio, o Becquerel, ou Becquerel, se nós podemos nos referir à pronúncia. Então, esse físico, ele se dedicou a estudar os sais de urânio para entender a radioatividade desse corpo. E logo em seguida, esse fenômeno chamou a atenção de um outro químico e físico francês, que é o Pierre Corrier. O Pierre Corrier, então, foi estudar um elemento mineral que é o fleckblende, Fleckblende. Esse mineral, que ele era possível extrair dele, foi o que Pierre Corrier e sua esposa Marie conseguiram extrair desse mineral um elemento químico que nós vamos conhecer como rádio. Esse elemento químico, ele transformou a ciência e a medicina. É o que deu um avanço extraordinário para a medicina e para a ciência na radioatividade. Então, hoje nós podemos ir lá e tirar um raio-x graças a esses estudiosos. Então, nós podemos ver o nosso corpo por dentro, dando um passo gigantesco no tratamento das enfermidades. Porém, ainda o espírito desviado das condições morais, muitos se apropriaram desses elementos para o mal também, não é? Então, mas o que acontecia ao Pierre Corrier naquele momento? Espírito extremamente inteligente, sábio do mundo espiritual,
foi dando um passo a mais nas suas pesquisas e chegou próximo de desvendar as ondas universais, as ondas que atravessam o universo segundo os espíritos orientadores de Denis. Ele chegou a quase atravessar a fronteira e trazer ao conhecimento, descobrir aquilo que ele já sabia, trazia do mundo espiritual, de grandes conhecimentos, as ondas universais que atravessam os mundos, que fazem os mundos comunicarem entre si, as populações, as humanidades conversarem entre si. Porém, esse conhecimento nesta hora era uma luz que poderia ofuscar, como eles dizem. Então, o seu Pierre Corrier foi retirado do mundo ainda jovem. Com seus 40 e poucos anos de idade, o seu Pierre Corrier foi atropelado por uma carruagem numa das ruas de Paris. Tirado pelo mundo espiritual do campo terrestre para que ele não adentrasse ao campo das ondas universais que ligam os habitantes dos mundos vários. Esse conhecimento ofuscaria a terra e traria destruição aos seus habitantes, porque apropriado antes do tempo do conhecimento universal, seria uma arma letal na mão daqueles que aqui estão, daqueles que aqui moram. Como nós acontecemos aí, né, com a nossa bomba atômica, com a radioatividade. Então, os segredos da criação são apropriados às questões do homem, ao desenvolvimento, à maturidade do homem terrestre. E chegará ao seu tempo à medida que o homem seja capaz de adquiri-la, se apropriar dela e utilizá-la bem. Esses conhecimentos são aqueles que nós estamos caminhando para eles. E a doutrina dos Espíritos, aclarando Jesus para nós, a sua sábia lei moral, instituída em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa cartilha para isso, para que nós possamos desenvolver-nos e apropriar-nos dos conhecimentos da sábia lei divina. Deus nos abençoe a todos, nos instrua sempre, nos guarde e nos ilumine diante de toda essa sábia criação. Um grande abraço a todos.